Mais uma vez, fomos convidados para vir a esta casa e trazermos uma mensagem. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre amorado, que nos envolva no seu halo de paz, de amor e de bondade, para que ao nos retirarmos daqui nesta noite, tenhamos acrescido em nossa bagagem espiritual um pouco mais de meios para que a gente possa ter a nossa vida lá fora, calcada nos padrões evangélicos. Tudo no universo progride, desde o micro ao macrocosmos, desde o átomo ao arcanjo. Tudo, nada é estático. Deus criou tudo e proporcionou a tudo que Ele criou a possibilidade para evoluir, para se aprimorar. Ele nos criou simples e ignorantes, mas com inteligência, um potencial grandioso para que nós fôssemos vivendo as nossas existências aqui reencarnatórias com a finalidade de desenvolvendo cada vez mais a nossa inteligência, nos autoaprimorássemos. É um trabalho grande, esse que nós temos que empreender em nós mesmos. Mas vamos lá, nós não fomos criados a partir dessa última reencarnação nossa. Nós já viemos de tempos muito remotos. Nós somos espíritos milenares neste processo de evolução. Nós estagiamos no mineral, como princípio inteligente. Estagiamos no vegetal. Estagiamos no animal. E agora estamos aqui, galgamos mais um degrau na nossa escalada evolutiva e já viemos por várias reencarnações, vindo como seres humanos, o hominal. Adquirimos a inteligência, porque antes tínhamos apenas o princípio da inteligência. Hoje nós temos ela conosco. E esta inteligência nos proporciona andarmos pela vida observando e procurando nos corrigir, procurando nos aprimorar. Todos nós temos uma ânsia muito forte de buscarmos Deus. Se nós formos observar lá o silvícola, os índios de todos os países que existiram e que existem ainda, eles já acreditavam num Deus. Os homens, os primatas, aqueles primeiros homens lá de Neandertal, né? Os homens da caverna, eles já tinham aquela necessidade de adorar um ser supremo, de buscar este apoio, este amparo que todos nós hoje ainda buscamos, mas hoje de forma diferente, porque a nossa razão, a nossa inteligência se ampliou e nós já não nos satisfazemos mais com pequeninas coisas que poderiam nos acrescentar, né, lá atrás e que hoje não nos dizem mais nada. Então este processo evolutivo vem acontecendo, só que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos tornando pessoas melhores, o nosso livre-arbítrio também vai se expandindo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Vejam que maravilha. Nós não somos marionetes nem fantoches nas suas mãos. Nós podemos agir pela nossa vontade. Só que este livre-arbítrio nos dá responsabilidade sobre nossa vida, sobre os nossos atos, sobre o que fazemos, sobre o que nós pensamos também. Então o livre-arbítrio faz com que nós aprendamos a viver melhor dentro da lei de causa e efeito, que é a lei do retorno. Eu planto, eu colho. Eu colho o que eu planto, não é? Então o meu livre-arbítrio é esse aí. Eu posso plantar o que eu bem entender, fazer o que eu bem entender. Como já dizia Paulo, o nosso grande apóstolo Paulo, que dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que ter essa racionalidade para podermos entender o que de fato é bom para nós, realmente. Porque certas coisas que nós entendemos aqui que seriam boas para nós,
Principalmente nós que estamos aqui encarnados e que temos esse acesso muito fácil, muito lúdico, que é a matéria, nós achamos que ter é muito bom, é melhor do que ser. Então a maioria das pessoas busca desenfreadamente possuir N coisas. E nós vemos que possuindo essas coisas, nós não nos tornamos felizes. Nós estamos sempre insatisfeitos, sempre buscando alguma coisa a mais que nos falta. E o que seria isso? Seria a nossa falta de religiosidade. Este religare ao Ser Supremo, a Deus nosso Pai. Nós vivemos a nossa vida pautada apenas em adquirir e adquirir. Não nos preocupamos em nos tornar seres melhores, porque à medida que eu for ter consciência que eu sou uma pessoa num processo evolutivo, que eu estou aqui reencarnada no planeta Terra, não para meu deleite das coisas materiais que o planeta me oferece, mas como se fosse aqui uma escola, e bendita escola, que me proporciona situações para que eu viva essas situações, muitas vezes com muitas dificuldades, mas que essas situações difíceis me proporcionarão um amadurecimento espiritual do qual eu estou precisando ter. Vejam bem o mecanismo. E isto acontece em nós involuntariamente, porque todos nós, conscientemente ou inconscientemente, nós necessitamos sempre de ser melhores. Só que a princípio, neste processo que é difícil, nós não queremos às vezes aceitar esta mudança que nós precisamos operar no nosso modo de viver. Porque nós já viemos do passado muito acostumados a certas atitudes, a certas situações, a certas vontades, e nós, para fazermos mudança em nossa vida, fica um tanto quanto complicado, mas é necessário. Se nós não fizermos estas mudanças que são necessárias na nossa vida, nós vamos entrar pelas vias da reencarnação e vamos retornar através da morte física, né? Sem termos nada em mãos, que cheguemos lá e mostremos, você acrescentou alguma coisa. Nós vamos chegar lá de mãos vazias. Então nós precisamos ter essa consciência. O progresso é inerente ao ser humano. É da lei, é lei divina, é lei de Deus, a lei do progresso, assim como a lei da reencarnação. Nós reencarnamos pela justiça e pelo amor de Deus, que nos oferta as chances de nós irmos fazendo, ou melhor, vivendo as experiências terrenas para o nosso amadurecimento espiritual. Se nós não tivéssemos as reencarnações, tivéssemos apenas uma, nós não teríamos essa chance. Porque vejam bem, como já é difícil para nós, numa única reencarnação, mudar certos detalhes do nosso comportamento. Já é difícil. Imaginem se nós tivéssemos que mudar tudo numa só, em tempo assim de 50, 60, 70, 80, 90 anos, que fosse. Nós iríamos ter muitas dificuldades. Então, o que nós não conseguirmos, apesar do nosso esforço nessa atual reencarnação, nós vamos deixar para outra. A justiça de Deus está aí. O seu amor é assim. Ele vai nos oportunizar uma nova chance, numa outra reencarnação, que a gente não conseguiu aqui agora, apesar do nosso esforço, apesar do nosso empenho, não conseguimos, mas conseguiremos no futuro a partir da nossa conscientização. E é isso que é o mais difícil, a nossa autoconscientização. Por quê? Porque primeiro, é que nós não nos amamos como deveríamos nos amar. A princípio, nós nem nos amamos. Vejam bem, vocês vão estar dizendo, essa mulher é louca.
Não, é verdade. Nós não nos amamos. Sabe por quê? Porque muitos de nós adoram pensar mal de alguém, não é? Nós adoramos não só pensar mal de alguém, nós adoramos falar mal de alguém. Como é bom, não é? Gostoso falar mal, principalmente se a pessoa não estiver perto para se defender. Nós adoramos viver de uma forma louca, desregrada, praticando os excessos possíveis, por exemplo, na área dos tóxicos, não é? Na área do sexo. Adoramos entrar numa rodinha ali que o pessoal está ali só falando palavras chulas, não estão fazendo absolutamente nada, não vão acrescentar absolutamente nada naquela conversa, muito pelo contrário, uma conversa que não é edificante. Nós adoramos tudo isso, mas tudo isto nos compromete com as leis de Deus. Vejam bem, nós ficamos comprometidos com a lei de Deus. Por quê? Porque nós não precisamos ter estes tipos de atitudes mais. Nós temos que ser pessoas que buscam uma vida equilibrada, pautada no Evangelho de Jesus. Não ficar falando palavras de baixo calão, como nós ouvimos muitas vezes, os pais ensinando até os próprios filhos, pais muitas vezes com um copo de cerveja, socando a cerveja na boca da criança, já está induzindo o filho ao vício. Isso é um ato de amor para com o filho? Nem para o filho, nem para com ele mesmo. Ele não se ama, portanto ele também não ama o filho como ele deveria. Porque quando eu aprendo a me amar verdadeiramente, como Jesus pediu, que ele resumiu os 10 mandamentos e disse ao povo: ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame também ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou dizer que eu amo a Deus? Como eu vou dizer que eu amo ao próximo se eu não me amo? Se eu tenho atitudes equivocadas diuturnamente, e diuturnamente, por consequência, eu estou me comprometendo com as leis de Deus. Eu não consigo evoluir, eu não consigo me melhorar, porque eu não me amo. Eu não desejo para mim a felicidade como eu deveria desejar. Então eu continuo a ser aquela mesma pessoa sempre. E aí, se as pessoas vêm me dizer que eu deveria ser melhor, ainda eu acho ruim com elas. Elas se intrometeram na minha vida. E não é assim. Se nós formos observar toda a vida de Jesus, de um equilíbrio, de uma mansuetude, de um amor, de um desprendimento que não existiu no planeta Terra uma criatura igual. Se nós formos olhar a vida de outras pessoas que se dedicaram e que se destacaram por essa dedicação, por este amor ao próximo, nós vamos ficar encantados, achar lindo, maravilhoso. Mas e nós? Quando chegar a nossa vez de entrar em ação, a nosso benefício, nós retraímos, botamos um pé atrás. Eu não me amo quando eu desejo mal para o outro. Eu não me amo quando eu odeio o outro, quando eu não perdoo o outro, quando eu não sou benevolente com o outro. Eu não me amo. Eu não me amo quando eu agrido o outro, quando eu xingo o outro, quando eu fecho o outro no sinaleira. Eu não me amo quando eu desejo todo o mal para o outro, quando eu pratico todos os desregramentos possíveis. Eu não me amo, porque eu estou me comprometendo, eu estou destruindo este meu corpo físico. Como falava Paulo, o corpo é o nosso vaso. Este corpo é um instrumento que Deus nos deu para nós transitarmos do nosso nascimento até o nosso desencarne nesta nossa atual reencarnação. E nós temos que cuidar dele. Por quê? Por que nós devemos cuidar deste corpo? Porque é ele que vai nos possibilitar progredir espiritualmente. Porque é através dele que eu vou poder viver as experiências desta vida. Se eu não tivesse aqui neste corpo, eu não poderia viver essas experiências. Então eu preciso cuidar dele. E cada ato meu de não amor, eu transmito para o meu corpo
doenças. Eu agrido ele. Eu agrido o perispírito, que é uma cópia deste corpo físico, só que numa matéria mais sutil, que ninguém vê. Né? E eu vou destruindo, eu vou plasmando neste corpo espiritual, que é o perispírito, energias negativas, em várias partes. De repente lá arrebenta um câncer, daqui a pouco me arrebenta uma gastrite, daqui a pouco arrebenta outro problema, e assim vai me aniquilando até eu desencarnar. Aí eu chego lá, vou levar o nome do quê? Suicida. Mas como? Eu não me matei. Se matou. Se matou. Se matou sim. Pelo seu comportamento equivocado durante toda a tua existência terrena. Você teve todas as oportunidades para mudar o seu comportamento, mas foi teimoso, foi teimosa, foi turrona, orgulhoso, porque nós somos orgulhosos, né? Porque o orgulho e o egoísmo são os dois entraves da nossa evolução. Porque o orgulho não nos permite admitir que somos falhos. E o egoísmo é que nós queremos tudo só para nós. Porque achamos que nos amamos. Mas o amor não é reter. O amor é repartir, é dividir, é multiplicar. Entenderam? Não é assim. Nós achamos que amamos porque é o meu filho, porque é a minha esposa. Ninguém é de ninguém, meus irmãos. Nós chegamos aqui, aportamos no planeta sozinhos e retornamos sozinhos. Voltamos sozinhos. Mesmo que a gente morra junto do marido no mesmo dia, na mesma hora, mas cada um vai para um canto, porque cada um é uma individualidade. Cada um viveu experiências diversas em outras vidas, e mesmo nesta. Cada um tem um padrão de evolução diferenciado do outro. E isto nos coloca em degraus diferenciados da evolução espiritual. Então nós vamos e voltamos sozinhos. Então nós precisamos começar a acordar para este alto amor. Deixarmos de lado, para trás da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada, tudo aquilo que nós viemos fazendo. E começar a partir de hoje, modificar o nosso comportamento. Porque eu lhes digo uma coisa: se religião salvasse o mundo inteiro, se frequentar a igreja, o mundo inteiro quase, né? Não todo mundo, mas a grande maioria, já estaria todo mundo com asilo voando para o céu. E não é assim. Vejam bem. Porque até nós que estamos aqui, nós também já frequentamos religiões em outras encarnações. Então é sinal que nós só frequentamos e continuamos a vir aqui a só frequentar. Vejam bem a diferença. Nós gostamos de ir e cumprir a nossa obrigação. Muitas vezes eu já ouvi amigos católicos dizer: olha, eu já fui na missa, vai, preciso ir na missa lá, que eu tenho que cumprir minha obrigação. Eu vou lá no culto evangélico, porque eu vou cumprir minha obrigação. Eu vou lá na casa espírita, vou lá assistir minha palestra da semana, cumprir minha obrigação. Não é assim. As pessoas acham que vir, sentar aqui e assistir uma palestra já estão salvas. Não é assim não. Já adquiriram o passaporte já para um lugar bem bonzinho, bem gostoso do lado de lá. Não é assim. Eu vou lhes falar uma coisa. Havia uma pessoa espírita que fazia palestras. E ele ia lá na frente, falava e falava, né? Tinha uma palavra muito forte, muito bonita, muito convincente. E tinha sempre, ele observava que quando ele ia naquele centro, ficava lá atrás um velhinho, negro, humilde, sentadinho lá no cantinho, bem lá atrás. Tá. Foi passando o tempo e várias vezes ele voltou àquele mesmo centro, fazendo aquelas palestras, e aquela coisa, aquela eloquência na forma de falar, tudo. E ele observava aquele senhorzinho. Um belo dia o senhorzinho desapareceu. Aí ele descobriu que o senhorzinho havia desencarnado. Passa um breve tempo também, ele desencarna. Aí ele se encontra lá na espiritualidade com aquele senhorzinho. E o senhorzinho estava numa luz maravilhosa. Estava assim, coisa mais linda de se ver. E ele lá, sem nem uma lanterninha, como se a gente podia dizer assim, nem uma luzinha de vela.
Aí ele virou pro velhinho e falou, mas como? Se eu fazia as palestras, tô sem luz, sem nada, e você que só assistia, você está com luz? Toda essa luz, toda essa luminosidade. Ele falou, olha, tem uma pequena diferença, meu amigo. É que eu vivia tudo que você falava. Então, não basta só ouvir. Nós temos que viver. Viver Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para nos salvar, como é pregoado em muitos lugares. Ele não veio salvar ninguém. Nem Ele pode nos salvar. Somente nós. É tarefa nossa, é tarefa individual. Somente nós podemos garantir o nosso progresso. Somente nós poderemos galgar passos mais largos para a nossa felicidade. Mas ninguém, nem meu marido, nem um filho, nem pai, nem mãe, nem ninguém, só eu. Eu posso me fazer feliz, mas ninguém. Ai, eu estou infeliz, minha mulher deixou. Não. Nós temos que estar felizes, apesar de. Entenderam? Apesar de todas as dores, apesar de todos os problemas, eu sou feliz. O mundo está ruim da minha volta, mas eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu me amo. Porque eu pratico o Evangelho de Jesus. Eu vivo o Evangelho de Jesus. Eu sou uma pessoa que faço caridade. Eu amo, eu respeito o meu próximo. Eu recebo as pessoas de forma carinhosa. Eu não engano ninguém, eu não xingo ninguém, eu não maltrato ninguém. E não me maltrato também porque eu me amo. Eu amo o meu próximo. Eu aprendi que é só através do amor ao próximo que eu posso encontrar a minha felicidade. Mas amando-me também. Amando a Deus. Então é este o processo da nossa evolução, do nosso progresso. Ninguém pode ser feliz não fazendo a felicidade dos outros. Não é assim. Porque quando eu não faço a felicidade do outro, é porque eu também estou infeliz. É uma consequência. Porque toda pessoa que está feliz, ela é alegre, ela é da paz. Ela é uma pessoa harmoniosa, uma pessoa tranquila, uma pessoa equilibrada. E ela passa isso para as pessoas. Este conforto, este alento que todos nós vivemos desesperado buscando nesse tempo em que nós estamos vivendo. Onde a gente liga a televisão e só vê desgraça. Só vê dor, só vê aflição. Só vê desditas de toda sorte. A humanidade caminha como se fosse um amole, assim, um montoado de gente, sabe? Assim, desencontrada, desesperada, sabe? Se lastimando, chorando, reclamando, gritando, esperneando, se revoltando pelas situações de dores, de aflição que nós todos temos vivido. Mas nós nos esquecemos de que nós somos os artífices da nossa dor. Como também podemos ser os artífices da nossa felicidade. A nossa dor não é por causa do outro, é nossa responsabilidade. Eu me causei a dor. Eu me causei. Porque eu posso ficar abandonada pelo meu companheiro, ou o homem pode ficar abandonado pela companheira, mas se ele estiver bem, ou ela, nada vai lhe afetar. Não vai nos afetar. Porque é uma situação nossa, minha. Eu estou bem. E eu estou em paz comigo. Porque as minhas atitudes revelam esta paz que eu tenho interior. E é isso que nós temos que fazer. Que nós temos que viver de hoje em diante. Essa conscientização. Fazer crescer em nós. Recentemente, eu li 7 livros. 5 que era da Lavra do André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. E os outros 2, pela Lavra de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Livros que relatam todo este processo que o planeta Terra está vivendo atualmente. Nós estamos no alvorecer de uma nova era. Já estamos nesse meio desse processo.
o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de expiações e provas, que tem sido, onde o mal tem sobrepujado o bem, né, tem prevalecido sobre o bem, para entrarmos num mundo de regeneração, onde o bem vai ser muito maior que o mal. Boa notícia, não é? Uma notícia maravilhosa. Mas para que isso aconteça, nós não vamos depender de governo, de ONGs, de entidades, de pessoas, de ninguém. Nós vamos depender de nós mesmos. Por isso eu falei tudo aqui antes. Da nossa boa vontade. Ali são relatados por esses dois espíritos toda a trajetória da humanidade nos dias atuais, de como se encontra a humanidade, sem se comprometer. Nós estamos vivendo a vida assim, sabe? Não tenho compromisso com ninguém, não tenho compromisso com a vida, não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com ninguém. Nós não queremos compromissos. Porque compromisso envolve responsabilidade, né? E a responsabilidade vai nos pedir ação, ações responsáveis, né? A nosso benefício, é claro, porque não vai ser o benefício do vizinho. Vai ser meu benefício mesmo. E eu não quero me mudar. E eu preciso, porque neste momento da Terra, em que nós estamos vivendo este processo de transformação do planeta, já estão desencarnando e não retornarão mais a reencarnar aqui no planeta milhares e milhares de espíritos. Porque o processo de progresso da Terra não vai parar por conta deles. E eles, em ficarem aqui, eles vão atrapalhar este processo. Então, o que Deus está fazendo? Eles estão desencarnando em incêndios, em maremotos, em tsunamis, em terremotos, em tudo que vem acontecendo aí, acidentes de carro, de avião, de tudo, e não vão mais reencarnar no planeta Terra. Eles estão sendo levados agora para a Lua, em espírito, tá? Não em carne, já desencarnaram. Estão sendo levados lá, o Espírito Lúcio nos afirma, e lá estão esperando a oportunidade de irem para este outro planeta que foi recém-criado, mas esse recém-criado, ele já tem alguns 1000 anos. Mais uma vez, fomos convidados para vir a esta casa e trazermos uma mensagem. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre amorável, que nos envolva no seu halo de paz, de amor e de bondade, para que ao nos retirarmos daqui nesta noite, tenhamos acrescido em nossa bagagem espiritual um pouco mais de meios para que a gente possa ter a nossa vida lá fora, calcada nos padrões evangélicos. Tudo no universo progride, desde o micro ao macrocosmos, desde o átomo ao arcanjo. Tudo, nada é estático. Deus criou tudo e proporcionou a tudo que Ele criou a possibilidade para evoluir, para se aprimorar. Ele nos criou simples e ignorantes, mas com inteligência, um potencial grandioso para que nós fôssemos vivendo as nossas existências aqui reencarnatórias com a finalidade de desenvolvendo cada vez mais a nossa inteligência, nos autoaprimorássemos. É um trabalho grande, esse que nós temos que empreender em nós mesmos. Mas vamos lá, nós não fomos criados a partir dessa última reencarnação nossa. Nós já viemos de tempos muito remotos. Nós somos espíritos milenares neste processo de evolução. Nós estagiamos no mineral, como princípio inteligente. Estagiamos no vegetal. Estagiamos no animal. E agora estamos aqui, como galgamos mais um degrau na nossa escalada evolutiva. E já viemos por várias reencarnações, vindo como seres humanos, o hominal. Adquirimos a inteligência, porque antes tínhamos apenas o princípio da inteligência. Hoje nós temos ela conosco. E esta inteligência nos proporciona andarmos pela vida observando e procurando nos corrigir.
procurando nos aprimorar. Todos nós temos uma ânsia muito forte de buscarmos Deus. Se nós formos observar lá o Silvícola, os índios de todos os países que existiram e que existem ainda, eles já acreditavam num Deus. Os homens, os primatas, aqueles primeiros homens lá de Neandertal, né, os homens da caverna, eles já tinham aquela necessidade de adorar um ser supremo, de buscar este apoio, este amparo que todos nós hoje ainda buscamos, mas hoje de forma diferente. Porque a nossa razão, a nossa inteligência se ampliou e nós já não nos satisfazemos mais com pequeninas coisas que poderiam nos acrescentar, né, lá atrás e que hoje não nos dizem mais nada. Então este processo evolutivo vem acontecendo, só que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos tornando pessoas melhores, o nosso livre-arbítrio também vai se expandindo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Vejam que maravilha. Nós não somos marionetes nem fantoches nas suas mãos. Nós podemos agir pela nossa vontade. Só que este livre-arbítrio nos dá responsabilidade sobre nossa vida, sobre os nossos atos, sobre o que fazemos, sobre o que nós pensamos também. Então o livre-arbítrio faz com que nós aprendamos a viver melhor dentro da lei de causa e efeito, que é a lei do retorno. Eu planto, eu colho. Eu colho o que eu planto, não é? Então o meu livre-arbítrio é esse aí. Eu posso plantar. Plantar o que eu bem entender. Fazer o que eu bem entender. Como já dizia Paulo, o nosso grande apóstolo Paulo, que dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que ter essa racionalidade para podermos entender o que de fato é bom para nós, realmente. Porque certas coisas que nós entendemos aqui que seriam boas para nós, principalmente nós que estamos aqui encarnados e que temos esse acesso muito fácil, muito lúdico, que é a matéria, nós achamos que ter é muito bom, é melhor do que ser. Então a maioria das pessoas busca desenfreadamente possuir N coisas. E nós vemos que possuindo essas coisas, nós não nos tornamos felizes. Nós estamos sempre insatisfeitos, sempre buscando alguma coisa a mais que nos falta. E o que seria isso? Seria a nossa falta de religiosidade. Este religare ao Ser Supremo, a Deus nosso Pai. Nós vivemos a nossa vida pautada apenas em adquirir e adquirir. Não nos preocupamos em nos tornar seres melhores, porque à medida que eu for ter consciência que eu sou uma pessoa num processo evolutivo, que eu estou aqui reencarnada no planeta Terra, não para meu deleite das coisas materiais que o planeta me oferece, mas como se fosse aqui uma escola, e bendita escola, que me proporciona situações para que eu viva essas situações, muitas vezes com muitas dificuldades, mas que essas situações difíceis me proporcionarão um amadurecimento espiritual do qual eu estou precisando ter. Vejam bem o mecanismo. E isto acontece em nós involuntariamente, porque todos nós, conscientemente ou inconscientemente, nós necessitamos sempre de ser melhores. Só que a princípio, nesse processo que é difícil, nós não queremos às vezes aceitar esta mudança que nós precisamos operar no nosso modo de viver. Porque nós já viemos do passado muito acostumados a certas atitudes.
a certas situações, a certas vontades. E nós, para fazermos mudança em nossa vida, fica um tanto quanto complicado, mas é necessário. Se nós não fizermos estas mudanças que são necessárias na nossa vida, nós vamos entrar pelas vias da reencarnação e vamos retornar através da morte física, né? Sem termos nada em mãos, que cheguemos lá e mostremos, você acrescentou alguma coisa. Nós vamos chegar lá de mãos vazias. Então nós precisamos ter essa consciência. O progresso é inerente ao ser humano. É da lei, é lei divina, é lei de Deus, a lei do progresso, assim como a lei da reencarnação. Nós reencarnamos pela justiça e pelo amor de Deus, que nos oferta as chances de nós irmos fazendo, ou melhor, vivendo as experiências terrenas para o nosso amadurecimento espiritual. Se nós não tivéssemos as reencarnações, tivéssemos apenas uma, nós não teríamos essa chance. Porque vejam bem, como já é difícil para nós, numa única reencarnação, mudar certos detalhes do nosso comportamento. Já é difícil. Imaginem se nós tivéssemos que mudar tudo numa só, em tempo assim de 50, 60, 70, 80, 90 anos, que fosse. Nós iríamos ter muitas dificuldades. Então, o que nós não conseguirmos, apesar do nosso esforço nessa atual reencarnação, nós vamos deixar para outra. A justiça de Deus está aí. O seu amor é assim. Ele vai nos oportunizar uma nova chance, numa outra reencarnação, que a gente não conseguiu aqui agora, apesar do nosso esforço, apesar do nosso empenho, não conseguimos, mas conseguiremos no futuro a partir da nossa conscientização. E é isso que é o mais difícil, a nossa autoconscientização. Por quê? Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.